Bom, primeiramente vai ser ainda um ano de baixa atividade. A Parallax estima um PIB crescendo em torno de 0,5% ainda esse ano, sendo que o primeiro semestre vai ser ainda um semestre de atividade bastante fraca, ou seja, a gente tem comentado que a economia vai estar num patamar de baixa atividade durante um bom tempo nesse primeiro semestre. Já o segundo semestre, a perspectiva é que mude um pouquinho as coisas. Eu converso agora com Rafael Leão, economista-chefe da Parallaxes Economia. Quais são as projeções para a nossa economia diante de tantas variáveis que podem ocorrer em 2017? Olá, Luciane, novamente é um prazer falar com a Ducascope TV. Bom, primeiramente vai ser ainda um ano de baixa atividade. A Parallax estima um PIB crescendo em torno de 0,5% ainda esse ano, sendo que o primeiro semestre vai ser ainda um semestre de atividade bastante fraca, ou seja, a gente tem comentado que a economia vai estar num patamar de baixa atividade durante um bom tempo nesse primeiro semestre. Já o segundo semestre, a perspectiva é que mude um pouquinho as coisas, que a gente tenha um segundo semestre um pouco melhor, ou seja, a gente espera alguma retomada no emprego no segundo semestre, a gente espera alguns dados de atividade também um pouco melhor no segundo semestre, especialmente na virada do terceiro para o quarto trimestre. Hoje, o que a gente está passando na economia é o que nós economistas temos chamado de desalavancagem do setor privado. Ele se endividou bastante, o que prejudicou a capacidade de consumo das empresas e das famílias, e isso retraiu bastante a atividade. Então, até que esse processo tenha se normalizado, ainda a gente vai ver uma atividade bastante fraca. E confiança? A confiança, por outro lado, ela tem demonstrado, se a gente desagrega essa confiança entre a situação atual e a situação futura, nós temos visto que há uma expectativa de que a situação futura seja melhor. Isso decorre por quê? Porque a gente tem inflação em queda, já bastante controlada, a gente tem expectativa de que os juros vá para o menor patamar nos últimos anos, isso também ajuda, e, portanto, a expectativa com relação ao futuro é boa. Só que quando a gente avalia a situação corrente ainda, tanto as empresas quanto os consumidores, eles ainda estão pensando que no momento atual as coisas ainda não estão as melhores possíveis. Ainda há um processo de distensão no mercado de trabalho, a renda continua em queda, e isso tudo, de certa forma, retrai tanto investimento quanto consumo. Projeções para 2018, isso é possível? Claro, já é possível a gente esperar que 2018 vai ser um ano muito melhor do que vai ser 2017, né? Aqui na Parallax a gente espera um PIB crescendo em torno de 2,5%, porque a gente já vai ter passado a maioria dos processos de ajustes da economia. A gente vai ter uma inflação muito baixa no ano que vem, alguns, e inclusive nós já estamos estimando para baixo de 4%. Os juros também, muito provavelmente, vão estar em torno de 8%, ou seja, um patamar baixo se a gente comparar os últimos anos, o que joga um juros real, ou seja, descontando a inflação do juros nominal, um juros baixo, próximo à realidade dos países emergentes. Isso tudo deve ajudar a impulsionar consumo e investimento. Portanto, a gente espera uma atividade mais forte, sem contar que há uma ociosidade na economia que vai ser ocupada ao longo desse ano e que para o ano que vem gera um fluxo de investimento esperado que vai ajudar também a uma retomada. Por isso, a perspectiva mais otimista para o ano de 2018. A crise da carne pode impactar em alguns indicadores da economia ainda para este ano? Sim, pode, principalmente se estender as sanções com relação às exportações das carnes brasileiras, né? Se alguns países mantiverem durante muito tempo a sua sanção com relação às importações de carne brasileira, isso pode impactar a atividade nas principais companhias desse setor, né? Mas a gente ainda avalia que, por enquanto, ainda é bastante restrito, sendo que essas sanções estão postas e cada vez mais sendo centrada apenas naqueles frigoríficos, né, que estão sob investigação, né? Portanto, a nossa avaliação é que há um impacto, ainda não se pode dizer se a extensão vai ser muito forte, muito grande, mas que a princípio é pequeno ainda, né? Temos que avaliar correntemente, porque é muito recente, para dizer se de fato vai ter um estrago muito maior na economia. A tendência é que o setor agro, para esse ano, desempenhe bem, principalmente puxado por grãos, que tem uma expectativa de safra recorde para esse ano. E outras variáveis este ano, quais são? Bom, a gente tem que ficar bastante atento ao câmbio, porque o câmbio vai flutuar. Primeiro, a expectativa é que ele se valorize um pouquinho ao longo do ano, só que vai depender dos sabores internacionais, vamos dizer assim, principalmente da conjuntura política norte-americana. Dependendo de algum resultado vindo dos Estados Unidos, como o Donald Trump não conseguir executar o seu plano de infraestrutura, a gente pode ter uma correção em commodities. Como as commodities são bastante ligadas à moeda brasileira, elas perdendo preço,
perdendo valor, né, os preços recuando, pode causar uma desvalorização na moeda brasileira, né? Ou seja, a gente poderia ter uma certa pressãozinha inflacionária vindo por esse câmbio, né? Mas por enquanto é um risco ainda a ser monitorado, né? Nada com que a gente tenha que se preocupar nesse momento. Como é que vocês avaliam a postura do Banco Central no câmbio? Bom, o Banco Central tem atuado da melhor maneira possível, né? No último biênio, ele deixou a moeda brasileira ser a primeira linha de defesa no ajuste das contas externas, né? Então, o Banco Central menos atuante no mercado de moedas, principalmente na moeda brasileira, ajuda o Brasil a passar por essas oscilações de conjunturas internacionais, né? Então, um Banco Central menos atuante no mercado de moeda spot auxilia com que essas certas oscilações, né, sejam absorvidas de melhor maneira possível para a economia brasileira. E postura da equipe econômica na condução da nossa economia? Bom, a minha crítica com relação à equipe econômica, vamos dividir em duas equipes aí, uma que cuida mais da parte fiscal e outra que cuida mais da parte monetária. Com relação à política monetária, que é executada pelo Banco Central, ela tem sido a melhor possível dentro das suas condições, só que poderia ser um pouquinho melhor. A gente fala aqui na Parallax, porque o Banco Central demorou um pouco para começar a reduzir a taxa de juros, né? Bom, tirando isso, tudo vai bem nesse campo monetário, porque as expectativas de inflação estão cedendo e o juros está caindo. Por outro lado, dentro da política fiscal, que é conduzida muito mais pelo Ministério da Fazenda, ainda deixa um pouquinho a desejar, porque as reformas estão ainda com uma certa lentidão. Se a gente pensar que depois do teto dos gastos, ainda falta muito, como reforma tributária, reforma da Previdência, reforma trabalhista por acontecer, e a gente não tem visto isso, né? Agora já se ensaia uma medida de aumento de impostos, né, que a gente sabe pode não ser muito bem recebida pelo empresariado, né? Então o que a gente tem visto é certo engessamento ainda com relação à condução da política do lado fiscal, né, do Ministério da Fazenda. Então isso é um pouquinho preocupante, que deixa a gente bastante antenado com relação aos possíveis resultados, né, que venham daí. Equipe econômica talvez refém de decisões do Congresso? Sim, claro. Eles não tomam decisões por decreto dessa magnitude, principalmente quando a gente fala reforma da Previdência, reforma fiscal e tributária. É preciso passar por esses políticos, né, pelo Congresso, Senado, né? Então isso acaba tendo que ceder jogos de poderes, etc. Então a gente fica um pouco refém dessa articulação política e de como ela vai ser executada, e esse braço de ferro entre os legisladores, o executivo, né, e como eles vão conseguir lidar com isso. Outras variáveis na nossa economia? De fato, agora eu destacaria como um risco que poderia prejudicar a atividade a questão do risco político, né? A gente acabou de comentar, mas ainda há uma percepção de que se essas reformas não passarem na velocidade correta, a gente pode ter uma piora das expectativas que nós comentamos, né? Estava melhorando, e isso pode ser revertido, e isso se revertendo fica ainda muito mais difícil a gente sair do buraco, né, desse baixo patamar de atividade no qual a gente se encontra hoje. Então, toda essa expectativa positiva em função das reformas passarem no Congresso. Caso contrário, a gente pode ter uma reversão disso e essa projeção de crescimento para 2017 pode ser revista para baixo, e para 2018 muito provavelmente a gente também tem que rever para baixo, né? Então, o negócio é isso acontecer e não deixar os agentes da economia se frustrarem com relação à expectativa futura. mercado externo. Mercado externo, particularmente ainda bem comportado. A gente espera que os Estados Unidos cresçam um pouco melhor nesse ano. China também é uma expectativa, tem surpreendido positivamente sua desaceleração. Antes acreditávamos uma desaceleração mais abrupta da China, nesse momento é mais um cenário de soft landing. Então tudo isso tem ajudado o Brasil de certa forma. Os ventos lá de fora são bons. Agora falta a gente saber aqui na nossa casa como isso vai se comportar. Rafael Leão, muito obrigada por mais esta oportunidade aqui com a gente na Ducascope TV. Perfeito, eu que agradeço. Muito obrigado. Luciene Miranda para a Ducascope TV.